é o que eu falo. Sozinho você vai rápido para qualquer lugar, mas juntos, eu e você, a gente sempre chega mais longe. E o meu querido Ariovaldo, um querido aluno do curso de Eletrônica Fácil, ele fez uma pergunta ultra mega massa. Vamos para cima? Ó, a dúvida dele foi a seguinte: Professor Rodolfo, boa noite. Vamos lá. Minha dúvida é em relação ao uso dos dispositivos antistáticos, tá bom? Luva, pulseira e manta. Então, para aqueles que nunca viram, pessoal, deixa eu mostrar aqui, isso é muito importante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, tá? Bom, então luvas antistáticas, beleza? Tá vendo que tá escrito aqui, ó, ESD. Então, ela tem proteção antistática, tá, ó, ESD, tá vendo? Então, luvas com proteção ESD. Pulseira, ó, então tá aqui, ó, pulseira, tá bom? Então, você vem aqui para fazer a sua soldagem eletrônica, análise de placas eletrônicas e muito mais. Coloca a sua pulseirinha aí. Lembrando, pessoal, que a parte metálica da pulseira, ela tem que estar em contato com a sua pele, tá? Então aqui, ó, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, tá vendo que ela tem uma parte metálica? Essa parte metálica aqui da pulseira, ela está conectada na malha de aterramento, tá bom? Então, quando ela tem contato com a sua pele, ela pega todas as cargas elétricas e drena para o terra e você fica com as cargas neutralizadas, tá? Então, pulseira, luvas, pulseira com proteção ESD. Deixa eu ver se consigo pegar aqui a minha manta, ó. E aqui nós temos a manta, ó. Tá bom? Deixa eu ver se consigo puxar aqui, ó. Aqui, pessoal, tá vendo? Ó, tem um borne, ó, aqui em cima, aqui, ó. Aí, conseguiu. Aqui tem essa aqui é a nossa manta com proteção ESD, tá bom? Ó, nossa manta antistática. E aqui tem um conector que você pega basicamente a pulseira, ó, e pluga nele, ó. Inclusive, já deixa eu livrar aqui o carregador, ó. Então, você pega aqui o conector da pulseira, pluga nele aqui. Nesse momento, a sua pele está no mesmo potencial do terra, que está no mesmo potencial da nossa manta de proteção ESD. E também o conector, ele tem aqui o fio dele que vai lá para o aterramento, que a gente equaliza o potencial elétrico de toda a nossa área aqui de trabalho, tá? Então a pergunta do Ariovaldo foi muito massa, pessoal, tá bom? Deixa eu voltar para a pergunta dele aqui. Ele falou assim, ó, é necessário sempre usar todos juntos? Ou existem casos que um dispositivo dispensa o outro? Desde já agradeço e parabenizo pela excelência das didáticas das aulas do curso. Muito obrigado, Ariovaldo. Que massa, cara. Ó, por isso que eu falo pra galera colocar as dúvidas na plataforma, que isso agrega muito valor para todos. Tá bom? Gente, é o seguinte. Quando a gente usa as luvas, ó, quer ver? Vamos lá. Quando a gente usa as luvas com proteção ESD, as luvas, vamos dizer que eu só estou usando luvas, tá? Quando eu estou usando luvas, eu estou impedindo que de forma direta, as cargas elétricas que estão com o meu corpo, quando eu atritar a minha mão sobre a placa eletrônica, seja ela qual for, deixa eu achar uma placa aqui. Por exemplo, aqui no Arduino, ó. Vamos lá. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos dizer que eu estou manipulando uma placa Arduino Uno. Tá bom? E aí, eu visto as luvas com proteção ESD e começo a fazer assim, ó. Ó, começo a tocar no microcontrolador, começo a interagir com a placa, enfim. Primeiro que a luva, ela vai proteger você contra, basicamente, possíveis choques elétricos que o sistema energizado pode vir a provocar num limite determinado de tensão que o fabricante da luva especifica no datasheet dela. Tá bom? Por quê? Porque é lógico que as luvas também elas têm os limites de trabalho que ela vai conseguir te isolar, tá? E você tem luvas para extra baixa tensão, e aí cada luva vai ter um nível de proteção, tá? E tem que ficar muito atento a isso também. Não é a mesma luva que vai proteger você de todas as situações, tá? Então fica atento a isso e ao datasheet lá, a folha de dados do fabricante, tá bom? Bem, quando eu uso a luva,
ela vai basicamente proteger a placa eletrônica de forma que ao eu atritar, tá, interagir com a placa eletrônica, faz com que isso não gere descargas eletrostáticas nos componentes eletrônicos, pelo fato de eu gerar atrito, tá bom? E de eu, com possíveis acúmulos de cargas, vir a queimar eletrônicos componentes sensíveis. Principalmente, tá, tem componentes que são muito sensíveis, como os MOSFETs, componentes da família CMOS, tá? Não que os CTL também não sejam. Tudo isso está especificado lá no datasheet também, a classe de proteção ESD dos componentes, tá? Mas a luva ela vai fazer com que quando a gente atrite, basicamente, se movimente, toque a placa eletrônica, com que a gente ainda não gere mais diferença de potencial da gente que está manipulando a placa com ela mesma, tá bom? Porque vocês sabem que uma das formas de você fazer e gerar eletrização é por atrito. Como a luva é feita de um material com proteção ESD, ela já foi feita e planejada para quando você gerar basicamente os atritos, tocar os componentes, não corroborar, olha essa palavra, hein? Ou colaborar com esse processo de eletrização por atrito. Então, o material da luva, quando você usa somente a luva, você faz com que ao atritar e manipular placas eletrônicas e circuitos, não gere eletrização por atrito. Isso é muito importante. Além de gerar a proteção para você contra choques elétricos, dependendo do nível de tensão e nível de proteção que a luva e o EPI basicamente fornecem para você. Tá bom? Beleza. Só que aí uma pergunta. E se porventura acontecer isso aqui, ó, tá? Se porventura o seu corpo tocar na placa eletrônica numa região que não esteja protegida, o acúmulo de cargas elétricas no corpo da gente fica basicamente em toda a pele de forma superficial. Tanto é que quando às vezes você usa um tênis, uma blusa ou qualquer outro tipo de roupa que ao atritar gera muito acúmulo de cargas elétricas, e aí você vai, por exemplo, você vai encostar no carro tal e você toma um choque. O que aconteceu? Na verdade, a sua pele estava com um acúmulo de cargas e o carro estava com outra e gerou uma DDP e gera um mini arco elétrico que daí vai neutralizar, né? Então, quando você tem a eletrização por atrito, tem a diferença de polaridade de cargas, quando elas se tocam, elas se neutralizam. Mas isso gera um mini arco elétrico, uma mini descarga, né? Então, se você pegar o corpo e tocar aqui, ó, vai gerar essa descarga. Bom, então como que eu neutralizo as cargas elétricas do corpo? Ariovaldo e meus queridos amigos, meus queridos alunos. Para você neutralizar as cargas elétricas do seu corpo, você deve usar a famosa pulseira antistática. Porque quando você usa a pulseira aqui não tem o conector metálico dela aqui, ó. Então, ela está em contato com a sua pele, está pegando todo o seu acúmulo de cargas e levando e drenando para o terra e está tudo bem. Qual que é o seu potencial agora? É zero. Então, por exemplo, eu estou usando no braço direito. Se porventura o meu braço esquerdo vira a tocar na placa, isso não vai gerar um mini arco elétrico, não vai gerar descargas eletrostáticas na placa eletrônica, porque meu corpo não está com acúmulo ainda maior, tá bom? Agora, existem outros EPIs ainda, pessoal, não acha que é isso, tá? Você pode usar um jaleco antistático, você pode usar boné, que também é um EPI antistático, pode usar calcanheira, tá? Enfim, chinelo, nossa, a quantidade de EPIs com proteção SD é gigantesca, tá? Bem, quando você pega e usa a manta antistática, ó, quando você pega e coloca a manta antistática na sua bancada, o que você está fazendo, tá? Você vai fazer com que tudo aquilo que seja colocado superficialmente nela tenda a ter as suas cargas eletrônicas acumuladas neutralizadas, tá bom? Então, quando você pega uma placa e coloca sobre a manta de proteção antistática, todas as cargas acumuladas nessa placa eletrônica, superficialmente, nos componentes eletrônicos, e por mais que eu pegue a placa e deslize para um lado, para o outro e tal, pode acontecer isso? Pode. Às vezes você está fazendo uma montagem, está fazendo um teste, está acontecendo isso aqui, ó. Então, isso faz com que a sua superfície da área de trabalho fique com as cargas neutralizadas. Então, você vai fazer com que o processo seu de trabalho e operação e manutenção de placas
com que o seu deslocamento de placa tal, e tudo aquilo que está ao redor da nossa bancada não eletrize, não gere também descargas eletrostáticas na placa eletrônica. Então a manta ela traz o potencial zero para sua bancada e conforme você vai colocando ferramentas, a placa, vai movimentando, vai soldando e etc., faz com que tudo isso fique com as cargas superficiais neutralizadas, também impossibilitando as descargas eletrostáticas, que vão fazer com que, por acidente, venha queimar componentes eletrônicos, tá? Então, respondendo à pergunta do nosso querido amigo do curso de Eletrônica Fácil, meu querido Ariovaldo, que postou lá no módulo de soldagem eletrônica, Ariovaldo, qual que é a melhor situação? A melhor situação é basicamente você usar luvas, pulseira antistática e a manta com proteção ESD. Usar os 3. Porque como eu acabei de explicar, cada um vai servir para inibir, proteger e garantir a qualidade do seu trabalho em um âmbito na área de proteção contra as descargas eletrostáticas. Tá bom? E lembra assim, vamos pecar pelo excesso e nunca pela falta. Se você só tem a luva para começar, ótimo, mas vai atrás da pulseira, ajuda demais. Vai atrás da manta. E detalhe, são 3 itens que não tem um custo de investimento tão alto assim, em relação a, por exemplo, você vir a queimar um componente eletrônico de uma placa, que custa, por exemplo, R$1.000, R$2.000, olha quanto maior será o prejuízo e a dor de cabeça. Por quê? Na verdade, quando a gente fala em queimar um componente de uma placa, a gente está falando em retrabalho. E todo retrabalho gera perigos. Que perigos são esses? Basicamente de você vir a basicamente realizar uma utilização de um ar quente na placa eletrônica e esse ar quente vir possivelmente, ao você retirar o circuito integrado, ou transistor, ou MOSFET, ou seja o que for, vir a romper alguma ilha ou trilha, e tudo isso vai dificultando e vai gerando mais tempo, e tempo é dinheiro. Então, quanto mais a gente se precaver, melhor, tá bom? Fechou? Então, a melhor situação é usar o maior número, não só de EPIs, como também ferramentas. As ferramentas, pessoal, também são ESD. Tá? Então, por exemplo, ó, alicate com proteção ESD, alicate de corte, alicate de bico, olha lá. Ó. Então, ó, com proteção ESD, chaves de fenda, chaves Phillips, vamos lá. Ó. Estão vendo aí, ó? Olha lá. Com proteção ESD, tá vendo? Olha lá. ESD Safe. Sempre tem esse símbolo, tá, pessoal? Ó, o ESD. Tá uma mãozinha ali com um triângulo, ó. Tá vendo? E aí, com isso, quanto mais ferramentas e utensílios com proteção ESD você utilizar, mais seguro estará o seu trabalho no fantástico mundo da eletrônica. Tá bom? Espero, Ariovaldo, que você tenha gostado da resposta. Vocês também, todos os meus queridos e amados alunos do mundo da eletrônica. Tá bom? E para aqueles que já gostaram, já interagiram, tá bom? Não esquece de deixar aqui o seu like, isso é muito importante. O seu comentário com a hashtag AprendiProfessor, tá bom? E compartilhar esse vídeo, todo o conteúdo que a gente faz com muito carinho com seus amigos, para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas, tá bom? E lembra sempre que muito mais conteúdos, assim como esse, a gente encontra aqui no e-book do curso de Eletrônica Fácil, que você baixa aqui nos links da descrição do vídeo e nosso curso completo de eletrônica. Fechou? Tamo junto e vamos nessa!